Saudações, galera. Antes do episódio de hoje, eu trouxe um relato para vocês de um dos ouvintes, né, um dos que acompanha o podcast aqui, que é o André Luiz, André Abração. Ele trouxe um relato bem interessante que aconteceu com ele, então eu vou dar o play aqui antes do episódio de hoje, beleza? Aguardo o feedback de vocês. E não se esqueçam, caso tenham interesse em enviar o seu relato, é só mandar um áudio para o WhatsApp, né, que a gente conversa ali, eu explico do jeito melhor, né, o formato certinho para poder gravar. E provavelmente seu relato vai entrar aqui antes de algum episódio também, beleza? Considere também se tornar um apoiador desse projeto, né? A nossa comunidade de apoiadores só está aumentando, né? A nossa família ali devagarinho vai crescendo ali e no grupo de WhatsApp vocês têm acesso às maiores notícias e novidades da ufologia antes do tempo, além de debates internos, né, para escolha de tema, troca de ideias, né, e vocês ficam sabendo de um pouco do que rola nos bastidores, digamos assim, do cenário ufológico nacional, beleza? Então, se considere tornar um apoiador, que é bem legal a troca de ideia no grupo ali no dia a dia. Valeu! Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Olá Morgan, tudo bem? Meu nome é André Luiz, eu moro na cidade de Barueri, São Paulo, e eu tenho um avistamento para te relatar. Foi em meados do mês de junho de 2024. No período eu estava de férias em casa, e nesse dia eu estava ali de bobeira, cozinhando com a minha namorada, e eu senti uma grande necessidade de ir até uma janela aqui específica da casa, que dá de frente para a rua. E também de frente a essa janela eu consigo avistar toda a área de um quartel que tem aqui do exército na região, que é bem grande mesmo. Ocupa vários hectares da região. Eu tenho vista plenamente dessa área. E ao olhar para cima, tipo, instantaneamente assim, ao abrir a janela, eu avistei um OVNI em formato cilíndrico, né, um formato bem clássico, e foi meu primeiro avistamento. E era em torno de 5 e meia da tarde, o sol estava se pondo. E esse objeto, ele estava numa velocidade até que amena, assim. Só que estava muito alto mesmo. E ele parecia que ele queria cortar pelas nuvens, sabe? Não queria ficar aparente. E só tinha uma trilha de nuvens, assim, bem específica, e ele cortava por dentro delas. E quando ele passava por fora, ele refletia muito o sol. Muito mesmo, assim, mal dava pra ver direito ele. Aí quando ele entrava e saía, você via o formato perfeito, assim. Ele parecia ser meio esbranquiçado, cromado. Eu sei que ele refletia muito mesmo o sol. E ele fazia um trajeto que é totalmente diferente dos aviões. Como eu avisto sempre os aviões e as rotas deles aqui, então é meio que específica, sabe? E tipo, meu, de verdade aquilo não era um avião, tenho certeza disso. Ainda mais fazendo aquele trajeto inusitado. E não tinha som também. E é isso. Muito obrigado pelo espaço. Espero que vocês gostem do relato. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Saudações, pessoal, e o caso de hoje se passa na cidade de Guaxupé, no sudoeste de Minas Gerais. O município tem 60 mil habitantes, fica localizado em área montanhosa, e em sua zona rural são comuns relatos de moradores sobre luzes misteriosas. O que não falta nos arredores de Guaxupé são relatos de aparições de OVNIs.
Os fenômenos ocorrem majoritariamente no período entre agosto e dezembro, impressionando os moradores. O professor de geografia José Lázaro de Souza, por exemplo, não acreditava nos OVNIs, mas mudou de opinião após ter avistado há pouco tempo um objeto sobrevoando a fazenda Nova Floresta. O relato de José Lázaro não é o único. Um jornal da região fez uma matéria com moradores próximos do aeroporto da cidade, que também presenciaram fenômenos estranhos nos últimos tempos. Na década de 80, um disco voador também teria seguido por uma estrada de terra estudantes e um professor de Divinolândia, que voltavam da faculdade local. Em outra ocasião, um caminhoneiro que vinha de São Pedro da União chegou assustado após ter sido seguido por uma forte luz que lhe ofuscava a vista. Entretanto, fez o relato apenas para amigos. Ele tem medo de que o chamem de louco, explicou um deles. Muitos dos casos locais têm sido investigados pelo funcionário municipal Enio Antônio da Silva Júnior, 28 anos, da Associação Mineira de Estudos Ufológicos, a ASMEU, que se dedica a analisar fotos de supostos OVNIs enviados por pessoas de toda a região. A ASMEU reúne estudiosos de várias cidades. Segundo o ufólogo, atualmente o sul de Minas só perde para o Nordeste em número de manifestações ufológicas, inclusive em contato de terceiro grau. Um dos mais famosos casos de aparição na região foi registrado na noite de 14 de julho de 1998, na zona rural de Juruáia, a 25 quilômetros de Guaxupé. Nesta ocasião, o sitiante, que teve o nome ocultado aqui, não quis se identificar, já vinha há vários dias percebendo que seus bezerros estavam desaparecendo. É mais um caso de abduções, né, de sequestro de gado e de bezerros. Lembrando que nesse momento na Argentina, né, nós estamos hoje especificamente dia 13 de janeiro de 2025, estão tendo casos na Argentina e nos Estados Unidos de mutilação de gado. Então, o ciclo tem retornado aí. Esse caso, por exemplo, foi de 98 que eu estou citando, né? Então, esse fazendeiro, né, esse sitiante, já vinha há vários dias percebendo que seus bezerros estavam desaparecendo, sendo assim, resolveu montar uma vigília noturna para pegar um suposto bandido ou ladrão, né? Por volta das 11 horas da noite, observou um clarão vermelho que vinha de dentro da mata. Pensando em se tratar de algum trator com problemas, se aproximou para ver o que acontecia mais de perto e observou um objeto estranho ao seu lado, um pequeno ser de 1,20 m de altura recolhendo amostras da vegetação. Ele tinha uma bola luminosa azulada que girava ao seu redor. Então o ser tinha ao redor dele uma esfera brilhante. Então o sitiante ficou observando a criatura escondida atrás de uma árvore. Tinha uma grande cabeça cinza, era magro, com braços finos e apenas 3 dedos nas mãos. Sua nave era discoide e emitia um forte calor. O objeto desfechava uma intensa luz azulada em direção ao fazendeiro, ofuscando seus olhos e deixando-se enxergar por alguns minutos. Quando sua visão voltou ao normal, o objeto não estava mais no local. Infelizmente, o caso não foi mais divulgado na época porque o sitiante não quis declarar seu nome. Mesmo assim, o episódio tem um interessante conteúdo. No dia seguinte ao contato, por exemplo, no local onde o sitiante avistou, onde apareceu uma bola luminosa, todas as pedras ao seu redor estavam usinadas. Segundo os especialistas, era necessária uma temperatura superior a 1.600 graus para poder chegar a esse grau de polimento e usinagem das pedras daquela área. Ainda na região de Guaxupé, o próprio pesquisador conta que viu no dia 11 de agosto de 1998 um objeto triangular com 2 esferas, além de algo em sua parte inferior que girava em sentido anti-horário. O mesmo aparelho teria sido visto por diversos moradores da zona rural. Enio colheu outros casos interessantes que ainda estão em fase de apuração e serão futuramente publicados. Eles dão uma ideia da riqueza da casuística local. Um deles é o episódio do motorista Delcídio, do Expresso Durante, ocorrido em 1997. Ele passava perto de Bauru, São Paulo, e rumava para Guaxupé,
quando foi seguido por um OVNI. Delcídio percebeu que um halo de luz o acompanhava ao longo da estrada, o que é uma situação relativamente comum para aquelas regiões. Então, Asmeu, que também investigou um caso em andamento na fazenda Santa Margarida, 4 quilômetros do centro de Guaxupé, onde os colonos observaram luzes estranhas há alguns anos, na propriedade também ocorreram estranhas anomalias, como o relato de animais mutilados, mas especificamente sobre isso ninguém gosta de falar sobre o assunto. É um assunto que as pessoas falam de avistamentos, falam de luzes, mas quando toca na questão de animal mutilado, as pessoas cessam o depoimento. Abre aspas. Nas fazendas entre Guaxupé e São Pedro, da União, há vários relatos de aparecimento da Mãe do Ouro, que iluminam determinadas partes dos morros, conta o Enio. As abduções também estão no roteiro de atividades de alienígenas daquela região mineira. E esse pessoal, esses vizinhos, né, essa propriedade onde ocorreu esse caso da mutilação dos gatos, né, dos porcos, dos outros animais, é uma propriedade vizinha ao caso 37 aqui do podcast, que tá com o nome de caso João Franco. Esse caso João Franco eram 2 irmãos, mas se não me engano mais 2 amigos, foram realizar uma pescaria noturna num lago, deixaram uma rede de um lado para o outro, de uma noite para outra, e quando eles voltaram para recolher, eles foram atacados por um globo azul, né, um orbe azul, que ofuscou a vista deles. Eles nadaram até na parte que estava alagada ali na beira do lago, onde é que a vegetação estava mais alta, e eles tiveram um missing time, e quando eles, e era, se não me engano, era por volta das 11h30, meia-noite, quando eles chegaram até uma fazenda para pedir ajuda, era 3h30 da manhã. E já foram atendidos pelo caseiro e tal. Então, esse caso é bem legal, é o caso 37 aqui do podcast. Se vocês quiserem ouvir lá, fica essa dica também. E teve uma outra ocasião no próprio sítio ali, onde o rapaz que relatou, né, que mora, o sitiante, mais a mãe dele foram perseguidos pelo objeto em uma estrada. E no mesmo dia os leitões apareceram mortos e sem sangue, com a barriga toda aberta para fora, né? As entranhas dos leitões estavam todas espalhadas, digamos assim. Esses sitiantes também afirmaram que os gatos também apareceram mortos com cortes precisos, e eles não tinham ideia, né, o que estava acontecendo ali, a quem recorrer. Eles informam também que eles pediram ajuda, né, de especialistas ali na região de São Paulo, fizeram hipnose regressiva, mas não teve êxito. Ninguém da família apresentou nada em relação à hipnose ali, à abdução, digamos assim. E a família quantificou, né, nessa situação, que ficou sem resposta para as situações que estavam acontecendo na casa deles ali. Em meados de 2001, com a família, né, estava com as crianças em um sítio em Muzambinho, e um dos moradores acordou com 4 marcas do lado esquerdo do corpo. Misteriosamente, depois disso, não teve nenhuma dor no corpo. Então, o morador ele apresentava um quadro de dores, né? Esse senhor que a gente está falando é o senhor João Franco, da abdução da Lagoa, tá? Esqueci de ressaltar aqui, desculpa. Ele foi, depois daquele período missing time que ele teve, que ele ficou 3h30 lá, né, de tempo perdido, ele apresentou algumas queixas, algumas dores no corpo, e em 2001 ele acordou com umas marcas no corpo, e depois disso ele não teve mais essas dores, né, que apresentava esse quadro de dor no corpo. Ele se cessou depois dessa situação. E uma coisa um outro relato que ele bate com o sonho estranho que o morador teve, que ele acordou com essas marcas no corpo, é que na noite que ele teve esse suposto ou uma abdução de dormitório, um vizinho avistou uma luz em cima da Jabuticabeira. Um vizinho com o nome de Albertinho, né, um outro sitiante ali. Ele avistou luz em cima da Jabuticabeira do terreno do João Franco, né?
Então corrobora com o relato dele de abdução de dormitório, né, ou de sonho lúcido que ele teve, que seja, mas tinha um avistamento de uma outra estrutura, um outro orbe também. E ele também conta que vendeu o sítio porque não tinha paz no sítio, não tinha sossego no local. Apesar dos vários vizinhos, né, sitiantes já contarem histórias para ele sobre coisas seculares que aconteciam ali, né, animais que apareciam mortos, sem sangue, sem rastro, e avistamento de luzes, né, as luzes corriam atrás dos moradores nas estradas de lá. O ufólogo Enio, né, que é o ufólogo local lá, ele coletou diversos relatos de moradores, né, de mutilação de animais também, nesse sentido. Mas às vezes as pessoas falam de luzes, falam de assombração, mas quando vai falar de animal morto, de mutilação, a pessoa cessa o depoimento, ela não quer entrar nesse assunto. Nessa parte mais mórbida do fenômeno, geralmente ela é a que causa mais desconforto. E teve uma vez que um colega desse ufólogo Enio, o Edgar Bellarmino, que ele é veterinário, foi em uma cidadezinha chamada Acerburgo, que ela é 28 km de Guaranésia. O veterinário examinou um boi que também estava sem sangue e com cortes cirúrgicos lá. O Enio até conseguiu juntar o material, né, muitos depoimentos, fotos dos casos, né, que estavam ocorrendo lá. E ele traz um relato bem legal do Adriano Correia de Carvalho, que é o funcionário de uma empresa de grande porte lá na região de Guaxupé, que estava fazendo uma festa de confraternização de fim de ano. Seria no dia 20 de dezembro. Dia 20 de dezembro, quando os presentes na festa, que estava na área industrial da cidade, à margem da BR-491, observaram um ponto escuro que estava estacionado no meio do céu. Segundo testemunhos, o objeto ficou parado lá por 20 minutos, justamente numa área em que muitos relatos de avistamento são feitos por colonos e sitiantes. O Adriano fez 2 fotos do objeto e eles foram considerados como evidências plausíveis pelos estudiosos da ASMIL, né, desses ufólogos ali, dessa região. Esse autor também teve uma curiosa imagem na região de Guaxupé, onde a foto foi submetida à análise pelo engenheiro Ricardo Varela Corrêa, que é consultor de UFO, e que atua no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do INPE. E o Varela informou que, no entanto, não se tratava de nenhum fenômeno extraterrestre, mas também não deixa claro o que seria. Enfim, galera, os relatos nessa região de sul de Minas são muitos, né? A divisa com São Paulo, o sul de Minas é uma região que bomba de avistamento desde sempre. Então, se você mora nessa região aí, fica com os olhos para o céu que você vai ver alguma coisa. E se você não for, é uma ótima dica de turismo ufológico para fazer. As serras são lindas, então a possibilidade do contato com a natureza é bem legal. Você vai aproveitar bastante durante o dia. Com sorte você tem oportunidade de ver alguma luz, alguma movimentação, né, anômala, né, e quem sabe até ganhar um rolezinho aí de nave espacial, uma abdução grátis, beleza? Mas galera, fiquem bem, fiquem com Deus. Esse é o tema que eu queria trazer hoje, bem curtinho, mas vai ser legal de aguardar o feedback de vocês, beleza? Então, trouxe mais histórias do sul de Minas, que eu tava com saudade de falar sobre os casos de lá, e fico aguardando vocês aí. E eu queria aproveitar e agradecer a galera que ajuda este podcast a acontecer, que são os nossos apoiadores. Então eu queria deixar um abraço aqui para Ana Célia Taveira, o Flávio Fernandes, o Leandro, o Gabriel, o Joab, Cadu Bonfim, o Rodrigo Fernandes, o Saulo Júnior, Wagner Melo e a Raíza Rezende. Então, galera, fica aquele abração para vocês aí, vocês que fazem a coisa acontecer na ufologia, e a gente se vê em breve, beleza? Valeu!